Olá, tudo bem? Você sabia que o Brasil é recordista mundial em transtornos de ansiedade? Pois é. Esses são os dados do último relatório da Organização Mundial de Saúde, que foi lançado em 2017, não é exatamente novo, mas é o mais atual. E é claro, a gente aguarda aí os próximos relatórios para ver como isso vai se comportar. Mas o que está dizendo nesse relatório? A prevalência global, a média da prevalência global é de 3,6% da população tendo transtorno de ansiedade. No Brasil, essa prevalência passa para 9,3%, é quase o triplo. E de todos os países signatários, o Brasil é o que está no topo, é o que tem a prevalência mais alta. Um outro dado é que ele acomete o dobro de mulheres em relação aos homens e também que esses transtornos eles são o sexto maior contribuinte para os prejuízos de saúde dentre as doenças não fatais. Ou seja, o impacto que esse sintoma psíquico, esses quadros também que juntam uma série de coisas, né, de respostas fisiológicas, impactando na nossa saúde. E é claro, quando eu vejo esses dados, assim, surgem muitas perguntas, né? Como cientista, então fica, mas o que está acontecendo? Quais são os fatores? Por que no Brasil? É uma questão cultural? O que está acontecendo, né? Mas a principal pergunta que me norteia é como oferecer cuidado. A nossa população está precisando de cuidado e como profissional da saúde, também principalmente como pessoa que já sentiu muita ansiedade, como eu posso cuidar? Como nós podemos cuidar mais uns dos outros nesse sentido, né? A ansiedade, ela está muito relacionada a preocupações, planejamentos, então, muitos pensamentos, principalmente relacionados a futuro, com muitas preocupações e associação de medo, de sintomas e emoções de medo. Quando vai se repetindo muito, dependendo da intensidade, da frequência, pode desencadear um transtorno de ansiedade e que pode ser crônico. Se a gente não cuida, não trata, a gente pode ser um quadro crônico, sim. E se a gente olhar agora na pandemia, está ainda mais suscetível, a gente está mais vulnerável a desenvolver sentir esses sintomas e desenvolver esses quadros, né? Uma pessoa, quando ela tem mais ansiedade, ela tende a planejar tudo, a organizar muito, assim, tentando ter o controle da situação, do caminho A, B e C, vou traçando isso na minha mente, aquele outro na minha mente, e assim eu vou tentando fazer tudo o que eu posso para me manter segura e confortável. E agora esses recursos não estão disponíveis. A gente está diante de uma ameaça real, né? E que a gente sequer consegue ver e que está impactando muito nas nossas vidas. Então dispara muito mais pensamentos, preocupações, inseguranças e medos. Isso é natural de acontecer. Eu até procurei alguns estudos para ver se já tinha a comparação da prevalência, se tinha aumentado, até porque eu já recebi muitas pesquisas que estão investigando isso. Eu acredito que em breve a gente vai ter mais informações. Por enquanto, tem alguns estudos pontuais na China, na Europa, nos Estados Unidos, todos vão chegando na mesma conclusão. Né? Alguns estudos encontraram, inclusive, que a prevalência ia para 38%, principalmente entre profissionais da saúde. Né? Tem algumas comparações que vão falando na época do SARS, porque daí a gente consegue ter mais a longo prazo, fazer essas análises melhor, né? O quanto que realmente subiu a ansiedade e estresse. Foram os dois principais sintomas psíquicos, né, que aumentou a prevalência. E além disso, a gente está vivendo um momento em que todas as nossas funções ocupacionais estão sendo impactadas. A gente está tendo que assumir novos papéis, novas tarefas, as nossas áreas de desempenho ocupacional, as áreas da nossa vida, elas estão todas impactadas, seja trabalho, autocuidado, lazer, né, todas as nossas atividades. A gente está tendo que se reorganizar de uma maneira meio rápida, assim, meio sem um planejamento, como é comum quando a gente tem um pouco mais desse perfil ansioso, né? Então, é provável, né? É provável, isso tem acontecido bastante, a gente está mais estressado com alguns aspectos, está mais vulnerável, como eu tinha dito. Mas a parte boa é que também a gente está se permitindo falar mais sobre isso. Falar sobre esses quadros, falar sobre assim, uma atenção à nossa saúde mental, a um fortalecimento emocional, psíquico, digamos assim,
sempre foi muito negligenciado e agora a gente tem falado mais e visto mais. Pessoas estão procurando mais para isso. E não só assim, isso vai desencadeando, né? Nós somos seres humanos integrais, então uma série de outras respostas. Então, por exemplo, também há um aumento do consumo de substâncias, até como uma automedicação. As pessoas começam a consumir mais substâncias ou se envolvem em comportamentos mais impulsivos, agressivos, né? Como uma forma de manejo. E tem alternativa. A gente hoje consegue encontrar várias possibilidades de cuidado, assim. E o que eu acho mais bonito, falar sobre isso e não mais estigmatizar ou tentar negligenciar. A depressão, por exemplo, tem alguns estudos que apontam que as pessoas podem levar em média 10 anos para procurar ajuda. Ou seja, elas ficam 10 anos sofrendo com os sintomas de depressão e não procuram ajuda por conta do preconceito, do estigma de ser pessoa fraca, ser isso e ser aquilo. E agora isso começa a mudar. E a ciência avançou tanto que tem uma série de recursos, uma série de inovações aí disponíveis com embasamento para oferecer diferentes cuidados porque somos diferentes pessoas. E pensando nisso, fica o nosso convite. A gente desenvolveu a Semana da Redução da Ansiedade. Então, uma semana totalmente online, gratuita, oferecendo cuidado para as pessoas com diferentes especialistas. Então, a ideia é a gente ter todos os dias, vai ser um especialista que vai falar sobre um tema de psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, terapeutas mais holísticos, para que a gente possa cobrir aí uma série de demandas, que a gente possa trocar, que a gente possa se informar e aprender também sobre isso. E ela também marca a nossa jornada enquanto Instituto Plenativamente. Nós estamos começando como a Plenativamente, a gente já tinha dentro da Comunicação Plena, da empresa Comunicação Plena, e aí agora a Plenativamente foi crescendo, crescendo e virou um instituto que tem a missão de oferecer essas ações de cuidado para desenvolver todo o potencial humano que todos temos. Todo ser humano tem potencial para encontrar calma, para encontrar o equilíbrio e se desenvolver. E assim a gente tem essas intenções aí. Espero que você possa acompanhar a gente na nossa jornada. Acompanhe aí as nossas redes, os nossos canais. A gente está sempre postando alguma coisa sobre isso, sobre diferentes áreas aí desse desenvolvimento humano. E para quem não me conhece, sou Maíra Machado, sou terapeuta ocupacional, instrutora de meditação e mindfulness e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Estou aqui à disposição, se quiser deixa suas dúvidas, entre em contato com a gente e até a próxima.